Boa tarde, então. O tema que eu vou falar com vocês hoje no seminário Sistemas de Informação e Acervos Digitais de Cultura, que foi sugerido para mim, não posso virar, Humanidades Digitais, o digital e as novas formas de construção do conhecimento. Já esse título já é assim um pouquinho assustador. Ele já nos coloca um monte de perguntas, né? Em primeiro lugar, o que é humanidades digitais? O que a gente entende por construção do conhecimento? O que a gente entende por digital? O que a gente entende por humanidades? Mas eu acho que seria mais interessante fazer uma apresentação mais de alguns projetos e mais prática do que entrar muito nessa exploração conceitual. Mas, se vocês me permitirem, depois, no fim, também vou querer entrar um pouquinho nisso. Então, não está aparecendo. Resolvi ser bem concreta e começar com um número para a gente discutir, que me pareceu que vale a pena discutir, um número um pouco impressionante, que é 23 milhões de objetos digitais foram colocados na internet na última década só pelas bibliotecas europeias, né? E esses 23 milhões são apenas 10% do patrimônio físico das bibliotecas europeias. Isso segundo a GLAM, né, que é um consórcio que tem estudado esse processo de digitalização. Não tenho os números para o Brasil, mas depois espero que talvez depois, quando a gente abra para a conversa, talvez alguém tenha esses números, porque tinha representantes de várias bibliotecas que estão em processo de digitalização. Ou seja, podemos prever que para os próximos anos esse número vai crescer, porque é um objetivo digitalizar todo esse acervo físico. Então, parece que os números justificam, pelo menos nesse sentido mais quantitativo, a gente dizer aquilo que muitos dizem, que nós vivemos na década das bibliotecas digitais, né? Das bibliotecas, dos acervos e de todos os instrumentos de cultura digital, e não é à toa que nós estamos tendo, então, aqui um encontro como esse. E esse número imenso de objetos que está sendo digitalizado, me parece que nos recobre de vários desafios, que, para representá-los, eu trouxe essa imagenzinha aqui. Essa é uma gravura do século XVI, de 1503, que mostra um humanista cuidando de uma biblioteca da época, lá do século XVI. E eu trouxe essa gravura só para a gente se lembrar que a tarefa de cuidar desses objetos, vamos chamar de objetos do conhecimento, dos livros, do documento, dos objetos que estão nos arquivos e bibliotecas, coube tradicionalmente a especialistas daquilo que a gente convencionou chamar de humanidades, e que a gente pode até definir melhor mais lá para frente, mas de pessoas com ofício como muitos de vocês aqui estão representados. O ofício de cuidar do documento, o ofício de cuidar do livro, o ofício de cuidar do texto, os chamados humanistas. As técnicas, os saberes, os procedimentos que os assim chamados humanistas dessa época utilizaram para cuidar desses objetos, na verdade, datam de uma época ainda anterior, porque datam mesmo da antiguidade, né? Então, historicamente, é para essa área que essa responsabilidade foi legada. E esses instrumentos que serviram para cuidar do objeto do conhecimento, ou seja, o catálogo, o dicionário, não nesse caso aqui, mas o fichário de arquivo e tudo mais, não só se adaptaram à nova realidade, que eu vou ilustrar com esse próximo slide, que é a realidade do mundo da difusão mecânica, em contraposição ao mundo da difusão manuscrita, como também cresceram, na verdade, viveram um desenvolvimento imenso com a época dos impressos, em contraposição aos manuscritos. Essa ilustração é uma ilustração anterior, do século XVII. Ela é bem conhecida porque ela mostra, uma gravura do que seria a biblioteca da Universidade de Leipzig
desculpa, de Leiden, na Holanda, nessa época. Vocês podem ver ali que ela tem já toda uma divisão dos assuntos, não sei se dá para ver bem daí, nas estantes. Depois eu volto a isso. Então, nós estamos vindo de uma trajetória longa que vem da antiguidade, passa pelos humanistas, pelo Renascimento, pelo mundo do livro impresso, em que havia um ambiente de tradição em que esses objetos eram zelados, conservados, sua circulação era cuidada e tudo mais. O que eu queria hoje discutir nós vivemos um novo momento, que eu ilustrei aqui por esses cabos amarelos, no qual parece que acontece uma coisa inédita nesse processo que eu estava retratando. Parece que o advento, então, da difusão digital desloca essa trajetória, porque as transformações tecnológicas que lidam com os objetos do conhecimento parece que não vêm mais do mesmo ambiente que elas vinham. E vêm daquela terra estrangeira do número, da máquina. E eu gostaria de sugerir que, num primeiro momento, essa nova tecnologia traz para o ambiente das humanidades algo que a gente poderia descrever como um atordoamento inicial. Porque são novas formas de lidar com a informação que nós, que vimos herdando toda aquela tradição humanista, não conhecemos, é estrangeiro para nós. No entanto, são tecnologias que servem para fazer exatamente o que vinha sendo feito pelos humanistas, cuidar dos objetos do conhecimento. É verdade que esse momento de atordoamento inicial com as tecnologias digitais, a gente pode ver que há uma transformação e eventos como esses e o próprio número dos 23 milhões de objetos digitalizados que eu falei antes podem mostrar que nós estamos passando desta fase de atordoamento para uma fase de aproximação, em que a gente tenta entender como é que funciona como é que funcionam esses objetos digitais, como é que é esse novo funcionamento. Só que isso nos traz desafios, e é deles que eu queria conversar hoje. Para isso, vou pular isso aqui. Eu vou querer discutir com vocês, trazer um pouquinho, algumas experiências que a gente teve aqui na Biblioteca Mindlin, já vou localizá-las especificamente, para localizar o que eu estava querendo, o que eu estou chamando de desafios. Eu preparei aqui um quadrinho com várias imagens que a gente tem digitalizado aqui na biblioteca, que eu vou explorar cada uma em seguida, vários itens de gravuras e iconografias do nosso acervo. Eu procurei misturá-las assim, imitando um mosaico de resultado de busca do Google, justamente porque me parece que tem um impacto muito diferente dessas imagens, desses objetos, no ambiente tradicional de onde elas vieram, para o ambiente onde elas vão ser colocadas. Nós, como organizadores desse material, o que nós desejamos? Nós desejamos que cada uma dessas gravuras, no caso são todas gravuras, algumas gravuras pintadas, outras não pintadas, mas todas gravuras, que cada uma dessas gravuras, cada uma dessas imagens que são objetos que a gente põe à disposição no nosso acervo, façam sentido para o nosso usuário. Esse é nosso ofício. Nosso ofício é fazer com que isso seja uma informação que não seja muda, que não seja opaca, que não sejam simplesmente coisas bonitas que se vê. E sim que ele consiga explorar o sentido dessas imagens. Então, por exemplo, eu iluminei uma aqui, essa é uma imagem, não dá para ver tão bem. Essa é uma imagem que vem de um livro impresso em Lisboa, em 1801, Cartas sobre os Elementos de Botânica. É um livro originalmente de Rousseau, traduzido para o português, por essa editora, editora do Arco do Cego,
por uma tradutora desconhecida. É um livro sobre o qual os historiadores do livro e da leitura têm falado muito. Ele tem diversos pontos de importância. Um deles é esse justamente que aquela imagem mostrava, que ele tem informações, não sei se nessa imagem dá para vocês verem, um desenho técnico extremamente bem cuidado, informações sobre todas as partes de cada flor, em todas as estampas que ele mostra. No caso aqui do exemplar que a gente tem na biblioteca, é um dos poucos exemplares, se não me engano, é o único exemplar de que se tem conhecimento em que as estampas são coloridas, não sei. De qualquer maneira, ele vem todo, vocês veem ali, tem H, C, J, são as partes da planta que são explicadas, então, no livro, né? O nosso sonho, quando a gente coloca um objeto desse no ar para o nosso usuário, é que ele consiga entender esse objeto, essa pintura, num contexto do livro que o explica e de outras obras que remetam a ele. Esse é o sonho que a gente queria construir, eu volto a isso um pouquinho mais tarde. Para fazer isso, nós temos conduzido alguns projetos, e eu acho que os desafios que a gente enfrenta neles podem ajudar a gente a discutir essa questão das humanidades digitais. Então, é desses projetos que eu quero falar para depois voltar àquelas imagens. Primeiro, para apresentar o grupo, na verdade, nós somos um grupo de pesquisas que estamos sediados aqui na Biblioteca Mindlin. Alguns de nós somos funcionários ou professores, colaboradores da biblioteca, alunos, estagiários, alguns estão aqui presentes, bolsistas, com vários programas de pesquisa que eu vou mostrar em seguida. A nossa equipe, no momento, tem cerca de 20 participantes de todos esses tipos. Nós estamos fazendo essas pesquisas aqui, na verdade, desde que a biblioteca foi para o ar, né? Desde 2009, 2010. Em alguns momentos com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas desde 2009 e 2010. Temos projetos nas seguintes áreas no momento: de ciência da informação e descrição de documentos, de filologia e linguística computacional, de tradução e história da ciência. Vou começar a falar nossos projetos na área de descrição de documentos, porque eles remetem justamente ao que eu estava falando antes, das imagens que a gente coloca no ar. No momento, nós temos alguns projetos já terminados. Todos esses projetos dedicados a melhorar a descrição de documentos têm sido centrados na iconografia, ou seja, nos documentos que são imagens que a gente tem no acervo, e eles são coordenados por mim e pela bibliotecária-chefe da Biblioteca Mindlin, que é a Daniela Pires, que está ali no fundo. Atualmente, temos duas alunas, a Antônia e a Heloísa, não estão aqui, que têm bolsas nesse projeto dessa área. É nesse âmbito de pesquisas que nós tentamos, aqui dá para ver bem, nós temos tentado fazer o seguinte: enriquecer os metadados, ou seja, os dados que descrevem essas imagens, de modo que aquela informação, no caso dessa imagem, a informação a que eu me refiro são as legendas que estão no texto explicando a imagem, que está ali latente, seja registrada e seja, de alguma forma, buscável por ferramentas de buscas e pelos nossos usuários. Então, aqui o que vocês têm é uma screenshot, né, do que seria a página da Brasiliana que mostra essa imagem e dos metadados que ela contém. Então, por exemplo, no metadado, além do o autor, no caso é o gravurista, e a editora, o título, o local de publicação e a descrição física da gravura, nós procuramos, na descrição, explicar a legenda que aparece ali. Bom, claro, para fazer esse trabalho, é um trabalho em que supõe, né, a leitura e a consulta ao texto e o encaixamento desse dado no campo de metadados.
Eu queria só perguntar se tem uma água. Tem uma água? Tem? Obrigada. Então, e depois eu vou falar das consequências desse trabalho aqui. Então, outras pessoas que trabalham com outros acervos, que usam esse mesmo tipo de plataforma, estão reconhecendo que é um trabalho tecnicamente bastante conhecido de descrição de metadados de Dublin Core numa plataforma de Space, né? Nossos projetos de tradução começaram com a seguinte constatação. Nós temos uma quantidade de material aqui na Biblioteca Mendeley muito grande em línguas estrangeiras, porque o recorte temático da biblioteca é obras escritas por brasileiros ou obras sobre o Brasil. Então, tem um acervo riquíssimo dos viajantes estrangeiros no Brasil. Por exemplo, do século XIX, os chamados autores da história natural, os naturalistas. Tem obras em francês, em inglês, em alemão, tem obras em latim, em holandês e ainda outras línguas, em italiano. E são obras extremamente importantes, tanto para o estudo da história do Brasil, como para o estudo da história da ciência. E, na verdade, essas obras trazem para a catalogação uma dificuldade a mais. Exemplo dessas figuras que eu vou mostrar em seguida. Porque o profissional que lida com a catalogação dessas obras não necessariamente sabe as línguas dos textos, sabe alemão, por exemplo. Então, o que a gente tentou fazer foi chamar colegas das áreas de línguas estrangeiras aqui na universidade, que têm colaborado orientando projetos dos seus alunos até o momento de iniciação científica, mas em breve vamos ter um mestrado já trabalhando nesse sentido, trabalhando ao lado da nossa equipe de bibliotecários para que essas obras possam ser compreendidas e bem catalogadas. O que nós temos no momento são 3 professores, colaboradores, o professor José Simões, da área de alemão, a professora Adriana Zavalha, da área de francês, e o professor Pablo Friedman, da área de latim. Cada um deles tem alguns alunos trabalhando aqui. Então, mais ou menos, por exemplo, nessa imagem, vou dar o exemplo dessa imagem em alemão, que é essa imagem do livro em alemão, que é uma imagem, uma iconografia do livro do Burmeister, e ela está catalogada assim na Brasiliana. Autor Burmeister, colaborador, que é o litogravurista, né, Leilo, e o título que está catalogado é Ansicht des Urwaldes bei Neufreiburg. Ainda bem que temos um alemão que entendeu o título aqui, mas no nosso público, de modo geral, esse título precisa ser traduzido, como é em toda a biblioteca. Então, o título alternativo com a tradução Vista detalhada da Mata Virgem próxima a Nova Friburgo. E demais informações. Existem outros materiais iconográficos de livros em línguas estrangeiras que têm uma complexidade um pouco maior, porque esse já tinha a legenda, o trabalho foi de traduzir a legenda. Existem outros que não têm a legenda. Então, você precisa de um leitor que leia o livro, compreenda qual é o papel daquela iconografia no livro e dê a essa imagem um nome em português, para que fique aqui catalogado. Em português e em alemão, porque também se supõe que nós podemos ter alguns consulentes que falem alemão, porque são de outros países e estão procurando esse material. Além de fazer o trabalho de ajudar então, na catalogação mesmo, na descrição desses objetos, só para chamar a atenção, nós temos procurado fazer com que cada um desses livros que é trabalhado como um todo, pelo projeto de um aluno, receba um tratamento, inclusive de apresentação editorial na nossa página, na nossa home do acervo, para quando ele é lançado, como a gente diz, quando ele é colocado no ar. No caso aqui, é um exemplo do mesmo livro anterior, com uma apresentação feita pela aluna que trabalhou com esse texto e esse trabalho de legenda.
Na verdade, esse trabalho de apresentação editorial dos textos é alguma coisa... Ah, muito obrigada. É alguma coisa que sempre foi muito importante e valorizada no trabalho da Biblioteca Mindlin, desde a época em que ela ainda nem estava no ar. E isso foi uma coisa que o professor Istvan Jansson, que começou esse projeto, sempre cuidou muito de ter cada obra que era lançada na Brasiliana contextualizada com uma apresentação de algum especialista, de algum crítico, ou de alguém mesmo da nossa equipe, como, por exemplo, a curadora da nossa biblioteca, Cristina Antunes, que tem um conhecimento muito aprofundado, muito... raro de todos esses livros que nós temos aqui. E eu lembro disso porque uma segunda parte da biblioteca, que também sempre foi, a qual também sempre foi dada muita importância pelo professor Istvan, foram as obras de referência, para onde vai um segundo caminho dos nossos trabalhos aqui. Tanto é que, já em 2006, o professor Istvan convidou a doutora Márcia Moisés Ribeiro para fazer um projeto com os dicionários que a gente tem na biblioteca. No caso, o dicionário de Rafael Blutot, Antônio Moraes Silva e Luiz Maria da Silva Pinto, mais recentemente. Se vocês já viram, nós temos uma página em que você tem os dicionários de língua e um dicionário de medicina, do século XIX, e você pode fazer consultas, por exemplo, busquei palavra livro, mas você pode fazer consultas, e essas consultas vão dar o resultado em várias formas ortográficas, né? Ou seja, na forma antiga e na forma nova. Depois eu vou falar um pouquinho como que isso aqui é feito, no caso dos dicionários. Mas nós temos outras obras de referências na biblioteca que nos suscitam outros projetos. Em especial, nós temos os dicionários biobibliográficos, ou seja, os dicionários, como, por exemplo, estou trazendo aqui como exemplo de uma obra dessa natureza, do Sacramento Blake, Dicionário Biobibliográfico Brasileiro. É uma obra em muitos tomos, temos todos eles. E, recentemente, estamos iniciando um projeto de formação de um banco de dados a partir dessas obras de referência, em especial esse aqui. E é aí que começam nossos desafios, na verdade, é mais disso do que dos projetos que eu queria falar. Se vocês abrirem na página da Brasiliana, vocês vão procurar lá Sacramento Blake, vocês vão encontrar essa imagem, né, no nosso visualizador, e um exemplo de uma página de texto seria esse aqui. Dicionário Bibliográfico Brasileiro, esse é o volume 7, letra P, Dom Pedro II, Imperador do Brasil, filho do presidente da Arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina, etc., etc., nasceu... E vai ter, então, uma pequena biografia do Dom Pedro II. O que nós queríamos com esse projeto das obras de referência era fazer com que este, que é um texto que está digitalizado e pode ser visualizado, como todos os nossos outros textos, como um PDF, é um PDF buscável, que ele fosse, pouco a pouco, passasse a funcionar efetivamente como um dicionário digital. Muitos dos personagens que são citados nos nossos dicionários biobibliográficos estão nos outros textos da biblioteca, e nós gostaríamos que isso entrasse em contato. O mesmo, eu, pessoalmente, que sou linguista, gostaria de ver visto com os dicionários de língua, porque as palavras, tais como aparecem nos dicionários antigos, estão também nos textos antigos. Obrigada. Agora eu tenho duas. É melhor do que... ótimo. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nós, como humanos, leitores humanos, batemos o olho numa página como essa, imediatamente nós decodificamos uma série de informações. Nós sabemos, por exemplo, que P é a letra de cabeçalho e que Dom Pedro II, Imperador do Brasil, é a entrada, certo, do dicionário. Parece banal eu dizer isso, mas nós sabemos isso, porque isso é uma tecnologia, daquelas que eu estava falando antes, tradicional, dos humanistas. Ou seja, é um formato de obra enciclopédica. Eu tenho a entrada e depois eu tenho a explicação. Para nós isso é evidente.
Para um computador, isso não é evidente. O que o computador lê é isso aqui. Quero falar duas coisas sobre isso. É o modo texto de leitura. Então, você tira toda a formatação do texto e, na verdade, é isso aqui que o computador consegue ter acesso num texto simples como esse. Onde você não tem marcado, você não tem nenhuma informação para o computador de que há uma diferença entre aquelas palavras Dom Pedro II, imperador do Brasil, e o resto do texto. Porque o texto vai cru para o computador. Além disso, se vocês observarem bem, eu não sei se dá para vocês observarem, não está escrito lá Dom Pedro II, imperador do Brasil. Vocês estão lendo? Que está escrito, na verdade, 13, Ieltro, XX, imperador tio Brasil, certo? Porque esse é o resultado da leitura automática do nosso software de leitura automática. Ele não lê tudo perfeitamente. O resto do texto está até bem lido. Olha, filho do presidente da arquiduquesa da Áustria, porque esse é um livro do século XIX. Porém, quanto mais antigo é o livro do nosso acervo, mais dificuldade o leitor de OCR vai ter com ele. Ontem, na apresentação da manhã, por exemplo, também a colega que estava apresentando o trabalho magnífico que eles estão fazendo com a hemeroteca, não é, lá da mencionou esse projeto de que esses jornais todos sejam buscáveis internamente, né, que o texto interno seja buscável, passando por OCR. Então, fiquei muito interessada também nesse projeto. Nós também temos feito isso e temos tentado enfrentar o problema dos textos mais antigos que a leitura automática não é perfeita. Esses são os nossos projetos em filologia e linguística computacional, que eu venho coordenando com uma equipe de alunos muito ativa e que muitos estão aqui com a gente desde 2009 nesses projetos. Já fizemos 4 edições, todos esses projetos têm recebido apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária ou da Pró-Reitoria de Graduação aqui da universidade, na forma da Bolsa dos Alunos. Nós começamos a trabalhar com esse problema do reconhecimento de caracteres pelos textos mais complicados, porque assim os outros ficam melhores. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de um texto que a gente trabalhou em 2010, é um texto impresso em 1642, que é um título longuíssimo, como vocês estão vendo ali, Tratado das Tréguas e Suspensão de todo ato de hostilidade e bem assim de navegação, comércio, etc., etc. Na verdade, é um tratado importante, é uma peça importante para a história do meados do século XVII, da restauração e das guerras entre portugueses e espanhóis aqui no Brasil. Vocês estão vendo o aspecto formal do texto? Eu até peguei mais uma página aqui para mostrar. É assim que ele é. Essa é a imagem digital que a gente dá para o pobre leitor automático processar. Eu vou até aproximar um pouquinho mais. Então, esses são os caracteres antigos de uma imprensa portuguesa do século XVII. Nós temos muito material com essa aparência na nossa biblioteca. Do século XVI menos, mas do século XVII muita coisa, e ele tem essa característica desses caracteres obsoletos, alguns inteiramente obsoletos, como é o caso do S longo, e outros com uma forma obsoleta. Então, se você dá isso para uma máquina ler, ela vai ler isso daqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas não quer dizer nada isso. Quando a gente começou a trabalhar, a gente tinha o resultado de textos dessa complexidade, chegavam a apresentar, esse texto em particular, 11% de acerto. Ou seja, 90% do texto estava errado, o que é a mesma coisa que não ter lido o texto. 90% de erros, né? Então, o resultado é muito ruim. Por quê? Porque os leitores automáticos, os programas de leitura automática, não foram feitos para esse tipo de texto, para esse tipo de característica material e nem linguística, conforme eu vou dizer em seguida. Bom, nós começamos com várias estratégias para tentar contornar esse problema. Uma delas foi de treinar um software leitor automático para que ele lesse melhor. Para isso, a gente corrigia o texto à mão e devolvia essa correção à mão para o software, para ele ficar fazendo várias tentativas e ver se ele melhorava, melhorou. Quer dizer, o que a gente quer é que chegue a uma coisa assim, porque isso seria a leitura perfeita.
Na verdade, isso aqui não foi um OCR que leu, isso foram os alunos que corrigiram à mão, né? Então, seria assim que o OCR tinha que ler. Mostrou a experiência que Dom Felipe II... Ora, mas isso também não chega a ser um texto perfeitamente legível. Porque a única coisa que a gente fez aqui foi transliterar, né, de imagem para caracteres, mas eu continuo usando os caracteres antigos, porque eu estou sendo perfeitamente fiel a esse texto, que é um texto do século XVII. Na verdade, o ideal, o que seria muito interessante que eu colocasse à disposição do leitor na biblioteca digital, que é uma biblioteca de público amplo, não é uma biblioteca de especialistas no português do século XVII, que nós somos uns 4 ou 5, afinal, no Brasil, tem muito público, seria isso. Mostrou a experiência que Dom Felipe II, rei de Castela por força e poder de armas, ocupou antigamente a coroa de Portugal, e agora é perfeitamente legível, porque agora é um texto que foi perfeitamente lido por um processador e depois foi editado filologicamente de forma a ficar legível por um público leitor mais amplo. Não só por um público leitor mais amplo, como eu quero destacar em seguida, é esse tipo de texto que um programa de computador consegue ler. Se eu faço uma busca num acervo e eu quero ler dentro do texto, o programa de computador espera isso, e não aquilo... que esse não é o errado, isso é o original do século XVII. Então, se eu quisesse fazer uma programação de buscas poderosa dentro do acervo da Biblioteca Brasiliana, que conseguisse acessar os textos mais antigos, eu teria que dar isso aqui como alimento para o buscador. Um texto modernizado. A gente fez esse procedimento já com cerca de 15 textos. É um trabalho um pouquinho minucioso e lento. Ele funciona, não vou me estender aqui nesse assunto, porque senão fica tedioso para quem não... Mas ele é feito de tal maneira que a gente faz uma marcação, um XML, para quem está familiarizado com esses termos, que é uma marcação de texto estruturada, né, com uma certa sintaxe, uma certa semântica de anotação, de modo que cada palavra, eu circulei ali amizade, vocês estão vendo, está escrito, então, com dois S longos ainda por cima. Ela passa por várias etapas de edição pelos pesquisadores, né? E você tem ali, desde a forma errada, a amizade, que está na primeira linha, que foi a lida pelo leitor de OCR, até a forma moderna e certa que eu quero embaixo. Mas, antes disso, eu tenho etapas. Só a correção da leitura, a correção do caractere antigo, né, a atualização, né, do caractere antigo, melhor dito, e a modernização da grafia, porque a amizade não se escreve mais com 2 S e sim com Z. O que é interessante, o que eu acho importante ressaltar, é que todas essas informações ficam guardadas num banco de dados, de uma ferramenta. Porque essa feiura aqui, a gente não precisa trabalhar com o código, a gente desenvolveu um pequeno editor de textos, que chama Edictor, que consegue trabalhar com textos mais antigos, portugueses, e fazer uma edição. Então, ele tem uma interface simples, relativamente simples, de trabalhar parecendo um processador de textos normais, mas ele gera um banco de dados por trás. Então, nós já temos, com relação a esses textos da Brasiliana Mindlin, que a gente trabalhou, um banco de dados de mais de 60 mil, entre 60 mil e 100 mil variações de grafia em textos do século XVII. Que a gente poderia... Então, aí vem, depois eu vou falar, vem os desafios, que a gente poderia usar para alguma coisa, mas não sabemos ainda o quê. Temos isso lá em latência, esse banco de dados, e esses textos corrigidos, de modo que o nosso trabalho é transformar o texto desse estado nesse estado, sem perder o estado original, de modo que eu possa dar para o leitor o texto original, se ele assim o desejar, e o texto processado e modernizado. Na verdade, essa opção do texto processado e modernizado, como eu falei, tem, na verdade, 2 objetivos, 2 públicos. Um é o leitor geral, que não está... cujo objetivo não é ler um texto em forma antiga do século XVII, como eu disse. O outro é alimentar programação automática. Então, na verdade, a gente pode dizer que uma diferença muito importante entre o que está aparecendo nessa imagem aqui e o que está aparecendo nessa imagem aqui é que, embora ambos pareçam textos, computacionalmente, só essa segunda imagem é um texto.
Esta primeira imagem, em termos computacionais, ela é uma imagem. Ela é uma, na verdade, ela não é um arquivo que, para um computador, é uma sequência de caracteres, certo? Portanto, não é um texto. O segundo é um arquivo que é uma sequência de caracteres. E é isso que o computador consegue entender e processar como texto. Sequência de caracteres. Né? Então, na verdade, nós temos sempre nós, agora meu nós agora é nós, cientistas humanos. Nós temos sempre uma visão, talvez, um pouco distanciada do que é o texto e do que são os processos do digital realmente. Né? Assim como a nossa noção de livro, quer dizer, que está muito próxima da nossa noção de texto. A nossa noção de livro é de um volume. Já falei sobre isso em outros oportunidades, que a definição de livro oficial é de um volume transportável com 48 páginas, etc., etc., que vale para um livro como esse aqui, mas que a gente pode discutir se vale para um livro digital. Um livro digital é um volume transportável, quer dizer, se a gente vê que o livro digital é a máquina onde a gente lê o texto, ela é um volume transportável, como esse aí que é um Kindle, por exemplo, que a gente pode levar para algum lugar. Mas a gente pode ver o livro digital como um formato, né? Não como o objeto onde o livro está sendo visualizado. Né? É o caso dessa definição que tem aqui. É um livro em formato digital que você pode ler em equipamentos eletrônicos. Né? Então, isso seria o livro digital e não o objeto em que a gente carrega. Isso aqui é uma edição de Kindle. Não, na verdade, isso é uma edição de iBook, que todos já devem ter visto. Né? Bom, a mesma coisa acontece, e assim eu volto ao que eu comecei a falar, a nossa noção de biblioteca. Se nós tivermos da biblioteca aquela noção de senso comum, eu fui buscar uma noção de senso comum mesmo, fui buscar na Wikipedia. Biblioteca, e aí tem a etimologia grega, na definição tradicional do termo, é um espaço físico em que se guardam os livros. Eu acho que é uma definição assim, que fica latente, né, na sociedade, essa definição de biblioteca que serve para definir alguma coisa como essa linda biblioteca de Dublin, que realmente um lindo espaço físico onde se guardam os livros. Mas se a gente quiser remeter essa definição de tradicional de biblioteca para a biblioteca digital, a gente fica numa situação um pouco mais complexa, porque como que a gente adapta essa noção de biblioteca para a biblioteca digital? É interessante que isso às vezes acontece. Então, na mesma Wikipedia, eu encontro uma definição assim, que a biblioteca digital é a biblioteca construída por documentos primários que são digitalizados, quer sob a forma material, disquete, CD-ROM, DVD, quer em linha através da internet, permitindo acesso à distância. Eu gosto dessa parte aqui. Ó. Digitalizado sob forma material, quer em linha, quer através da internet, permitindo acesso à distância. Então, muitas definições também de senso comum do que é uma biblioteca digital tem sempre essa herança da biblioteca edifício, né? Parece só que a biblioteca digital a gente consegue chegar mais facilmente nela. E eu sempre brinco que isso para mim parece ter uma esteira rolante, isso a esteira rolante faria, né? Porque te leva mais rapidamente lá. Me parece que é uma pena ficar com esse conceito de biblioteca digital. Porque é como se fosse um conceito mecânico do que é o funcionamento digital. Porque o funcionamento digital, o que ele tem de diferente do funcionamento não digital, não é que ele facilita o nosso esforço físico de ir até a biblioteca. É um outro funcionamento. Não é o nosso esforço físico que ele emula ou representa. É outra coisa. É uma lógica. Mas muitas das definições do digital me parece, sofrem dessa visão mecânica, de modo que parece que são novos objetos mecânicos um pouco mais bem desenvolvidos. Eu me lembro sempre dessa imagem quando eu vejo essas definições, que é também uma imagem renascentista da famosa máquina de leitura de Ramelli, que era um inventor
daquela época. Não me consta que essa máquina tenha sido jamais construída, mas ela tinha como objetivo facilitar a leitura. E ela facilita, ó, vocês estão vendo que é uma engenhoca, tem uma roda, vocês têm vários livros, e ela vai passando rápido, você não precisa pegar na estante, você vai lendo, é uma máquina de ler. Isso é uma invenção, aliás, maravilhosa para a época em que isso foi pensado, mas é uma lógica do mecânico. Facilita o meu trabalho físico de pegar o livro na estante. Eu não entendo que a biblioteca digital venha para facilitar o trabalho físico de ir até a biblioteca simplesmente. Tem alguma coisa a mais aí que nós precisamos entender, nós, que trabalhamos nas bibliotecas, para que a gente consiga explorar todo o potencial do trabalho que a gente pode fazer lá dentro. Na verdade, aquela concepção que eu tinha falado da biblioteca como espaço, ela não é usada pelos especialistas da área de ciência da informação, que nem é minha área, mas se tiver alguém aqui me corrija depois, é uma noção bastante superada da biblioteca como um espaço, né? Alguns autores chamam a atenção que, com o passar do tempo, essa noção sofreu grandes transformações, aqui eu vou ler essa parte, de local fechado sobre si mesmo, de depósito do saber, onde a presença do leitor era quase considerada como uma profanação. A biblioteca abre-se ao mundo, entrega-se a seus utilizadores, e procura responder à necessidade de encontrar um espaço dinâmico onde se conjuga informação e cultura. E ela não está falando da biblioteca digital, está falando da biblioteca moderna. Essa ilustração que eu coloquei embaixo é da biblioteca acorrentada da Capela de Windsor, na Inglaterra, para mostrar um pouquinho aquilo que ela falou da presença do leitor ser considerada quase uma profanação, né? Outros autores vão chamar atenção para o fato de que não há um consenso de biblioteca digital e que qualquer coleção de coisas que apareça num computador tem sido chamada de biblioteca digital. Me parece porque falta aí essa ponte que eu acho importante da transferência da nossa noção de biblioteca moderna para a biblioteca digital. E uma boa... Eu achei uma definição que me impressionou como muito sucinta e que nos ajuda a entender a biblioteca digital, é essa definição da Clarinda Rodrigues Lucas sobre a biblioteca física, quando ela diz, consigo ler aqui, está muito pequeno, que o advento das novas tecnologias da informação está mudando a noção de biblioteca neste século. Entretanto, a atividade primordial das bibliotecas, juntar pessoas com informações, não tem sido alterada fundamentalmente. O progresso tecnológico mudou a maneira das bibliotecas realizarem as suas atividades, mas não a razão de ser das bibliotecas, isto é, oferecer um conjunto organizado de informações afins, armazenadas com o objetivo de consulta ou utilização posterior. Neste contexto, ressaltamos que o importante é valorizar a natureza do conceito de biblioteca, entendida como coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres, organizada para estudo, leitura e consulta nas emergentes bibliotecas digitais. Eu achei muito importante ter lido isso, principalmente essa parte que eu vou destacar aqui. Não, essa parte. Juntar pessoas com informações. Quer dizer, quando essa autora coloca isso como a função primordial da biblioteca, e ressalta que é isso que a gente tem que passar para a biblioteca digital, o que isso nos traz, na minha visão, de relevante? É que nós, que tradicionalmente, como eu disse no começo, temos tido o ofício de cuidar da biblioteca, do arquivo, do texto, de explicar o texto, de organizar o texto, de catalogar o livro, não estamos diante de novos objetos que a gente tem que aprender a manipular. Não é porque é um arquivo de computador, ou seja, o formato é diferente do papel. Não é fundamentalmente isso que define uma biblioteca digital. O que define uma biblioteca digital é um novo funcionamento, ou seja, uma nova forma de juntar pessoas com informações. Isso significa para nós, que estamos vindo das ciências humanas, dos ofícios humanistas, que o nosso desafio não é simplesmente aprender a mexer nos aparelhos, é
transportar o saber que a gente vem trazendo de séculos de tradição, de cuidado com os objetos do conhecimento, para uma nova forma de organização. É uma nova forma de juntar as pessoas com a informação. E essa nova forma, na verdade, a gente fica chamando de nova apenas por inércia do nosso discurso, porque ela não é nova, ela é a forma atual. Não existe mais saída nem opção. Então, o que eu achei interessante de trazer dessa visão da biblioteca como ponte, né, juntar as pessoas com informações, é que ela nos coloca como desafio aos que trabalhamos nas bibliotecas sermos sujeitos criadores de novos funcionamentos para a biblioteca. Tem uma definição boa nesse sentido, que é do Paul Duguid, que diz que a biblioteca digital é um ambiente distribuído que integra coleções, serviços e pessoas na sustentação do ciclo de vida completo de criação, disseminação, uso e preservação de dados, informação e conhecimento. Achei importante, porque também é uma definição, veja como isso está muito distante daquela definição primeira que eu tinha lido, que era a biblioteca digital, uma coleção de objetos digitais, livros, CDs. Né? É uma outra visão, é a visão daquilo como uma forma de organização, uma forma de funcionamento. E nesse sentido, e só para terminar essa parte mais conceitual, para a gente não ficar muito cansado, o próprio texto, para voltar ao que eu estava falando do texto digital, pode também ser visto como um funcionamento e uma ferramenta dentro da biblioteca. Em especial os textos das obras de referência. O texto como ferramenta sempre foi, na verdade, alguma coisa tradicional. Eu estou falando do catálogo, do dicionário, por exemplo, o dicionário biobibliográfico, como eu tinha mostrado, mas o dicionário em geral, o catálogo, o próprio texto crítico, certo? Que é aquele texto que tenta, aquela tarefa de explicar o texto mais antigo, são o que alguém como o John Unsworth, por exemplo, vai chamar de text as tools, ou seja, o texto como ferramenta. Isso. Então, o que nós teríamos que aprender, nós que estamos acostumados com essas formas tradicionais, é como fazer essas ferramentas numa nova tecnologia que é digital. Vou pular aqui uma partezinha. Trouxe esse arquivinho aqui, então, para a gente lembrar. O que nós sabemos fazer é isso, tradicionalmente. Né? Nós sabemos organizar o conhecimento, representado aqui por esta tecnologia. Só queria chamar. O arquivo de fichas é uma tecnologia que foi inventada pelos seres humanos, pelos homens encarregados de cuidar desses objetos. E as coisas estão classificadas, ali está lá a palavra-chave, título, autor, autor e título e outros critérios, a gente lembra disso, né? Você vai abrir cada caixinha e você vai ter essas classificações. Nós temos que... Qual é o nosso desafio? É continuar fazendo isso com outra tecnologia. Mas, fundamentalmente, o que nós estamos fazendo, me parece, é a mesma coisa. Que é organizar, indexar, juntar aquelas informações com aquelas pessoas. Nem cheguei em humanidades digitais, mas aquelas humanidades digitais se ocupa justamente disso. Né? Como eu tenho mais 10 minutos, eu quero dizer o seguinte. Tudo aquilo que eu tinha falado, nem vou voltar, porque senão não vou conseguir voltar de volta. Que nós fazemos, por exemplo, aqui na Brasiliana, eu dei os exemplos dos nossos projetos que a gente poderia chamar de refinamento dos metadados de imagens, de aperfeiçoamento do processamento de textos. Esses projetos que eu mostrei no começo, eles, então, fazem esse deslocamento de um saber tradicional, até erudito em alguns casos, para uma tecnologia moderna, atual, como eu disse, atual e não nova, supondo que, e aí é que vem a parte delicada do nosso problema, supondo que este nosso usuário vai sempre acessar o nosso acervo pelo nosso site, no caso, pelo site da Brasiliana Digital, onde ele terá lá
um objeto bem descrito, uma ficha e todas as ferramentas para entender. Mas a verdade, e é aqui que eu termino a minha fala, é que não é assim que funciona a circulação das pessoas pela informação na internet. A verdade é que os objetos, todos aqueles 23 milhões que eu coloquei lá no começo, que nós estamos digitalizando e colocando à disposição do nosso público, nos nossos acervos, que herdam dos seus acervos físicos a sua responsabilidade cultural, social, vão se misturar com todo o resto que está na internet. Então, eu até fiz uma experiência, por exemplo, aquela figura do lírio, que eu mostrei, a gente pode achar ela procurando no Google. Ela aparece em 30... nem sei falar isso. Como é que fala isso? 320, posição 320. 320º lugar. 320º lugar, se você digitar na busca Lilium candidum, que é o nome científico. Vai aparecer lá, na busca de imagens do Google. Agora, se você digitar lírio, eu até facilitei a vida, eu botei lírio branco, e ela não aparece como resultado. Se você colocar... Bom, esse aqui foi legal. Se você colocar açucena, que é o nome vulgar, português, mas, que você vai achar isso, eu nem sabia, mas tem uma personagem de novela que chama Açucena, e ela prejudicou bastante a minha busca pela flor açucena. Porque todos os resultados, quase todos, são da açucena. Ela aparece em várias cenas, chorando, rindo, beijando, casando, dançando, e nada da açucena, mas eu também queria achar o quê? A açucena do futuro. O que eu quero dizer é, isso nos causa também uma certa angústia, porque nós trabalhamos tanto nessa descrição desses metadados, nós ficamos aqui tardes e mais tardes, aqui na Brasiliana, estudando essas imagens para depois aparecer junto com a Açucena da novela. Mas é assim. A questão é assim que funciona. Internet é isso. Nós não temos controle sobre como as pessoas vão acessar os nossos acervos. Já usei uma palavra brincando numa outra conferência, que nossos acervos não são, os acervos digitais que a gente coloca na rede, não são só circulantes, são hipercirculantes. Nós não temos nenhum controle de como isso vai acontecer. E é assim que é. Então, o que nós podemos fazer, e essa é a última coisa que eu queria dizer, eu acho que o que nós podemos fazer é o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, nesse encontro, e o que apareceu em várias falas, hoje de manhã, né, por teleconferência, em outras falas. Quer dizer, nós estamos na rede, nós temos uma responsabilidade em melhorar a rede. Eu acho que é isso que nós podemos fazer. Nós temos que fazer projetos como esse que foi descrito mais cedo, da integração dos metadados, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer isso que as humanidades digitais, enfim, querem fazer. Que é fazer essa transposição do conhecimento, daquilo que a gente tem a contribuir, do arquivólogo, do bibliotecário, do filólogo, todo esse conhecimento que ele traz da tradição, para melhorar e fazer com que os conteúdos que circulam aconteçam de forma mais interessante, mas sem o nosso controle. Nós só podemos fazer essa discussão e esses protocolos, e eles vão estar lá, no mundo, lá, aqui. E eu acho que é nesse sentido que muitos projetos têm caminhando, principalmente esses que têm se ocupado desse compartilhamento, da lógica dos metadados, né? Não compartilhamento de metadados, compartilhamento da forma de encarar e de fazer os metadados. Eu ia mostrar mais um resultado de busca, mas termino aqui. Porque tem coisas incríveis que a gente acha se a gente procura Rousseau lírio no Google, mas eu mostro em outro momento. Eu acho que talvez eu podia encerrar, porque ele tinha me dito que eu tinha 10 minutos, e assim... porque tem café às 4h30 e alguém pode querer fazer alguma pergunta. Obrigada. De fato, a gente estava querendo exatamente reservar algum tempo para que houvesse a oportunidade dessas questões, né? E eu queria aproveitar aqui, assim, que é um momento nesse dia, no dia do bibliotecário, né? Não à toa a gente está aqui. Uma salva de palmas aí para o dia do bibliotecário.
Bom, e vamos às... Alguém tem uma pergunta, alguma colocação, algum comentário? Ali? Se apresenta. Oi, boa tarde, eu sou Álvaro, trabalho na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Muito bacana a apresentação. Agora, tenho uma observação para... Né? Acho que a gente ainda está pensando muito no universo do livro ou dos acervos bibliográficos. Né? E quando a gente está falando no campo das humanidades digitais, talvez a gente tenha que lembrar que a gente tem, e aí considerando a presença de instituições do Ministério da Cultura, né? Acervos audiovisuais, acervos imagéticos, né? Imagens sem movimento, que sequer foram totalmente descritos ainda. Né? Então, a gente pode começar a pensar, imaginar o que pode vir, né, de novos cruzamentos e novas informações quando esses acervos textuais puderem cruzar com as descrições de acervos imagéticos, acervos de imagem em movimento, imagens sem movimento. Né? Acho que é natural. A gente sempre, volta e meia, a gente acaba entrando pela noção de biblioteca, mas, né, assim, a gente tem um horizonte muito amplo. Né? Assim, eu acho que a gente está com uma certa urgência também de pensar pilotos no Brasil disso. Né? A gente não vai resolver as coisas todas de uma vez, mas considerando a possibilidade que o campo das humanidades digitais abrem para a gente, talvez seja a hora de a gente experimentar projetos pilotos que vão nos dando mais acúmulo mesmo, né? Reunir quem tem acervo imagético que está descrito, quem tem acervo audiovisual que está sendo descrito, quem tem acervo textual que está tratado, descrito, para ver como é que a gente pode fazer cruzamentos disso, propostas de trabalho, de integração disso. A gente está precisando de mais laboratório dessas coisas. Eu acho que esse é o sentimento que eu tenho hoje, observando, né, o campo ao longo dos últimos anos, em virtude da cooperação com o Ministério da Cultura. Então, acho interessante que você falou que não é nenhuma resposta que eu quero falar, é uma coisa que eu também estava pensando ontem também na apresentação do... Quer dizer, não sei se vocês concordam, mas eu acho que aconteceu uma coisa interessante com a questão do digital, que é aquilo que, num acervo físico, uma discoteca, uma cinemateca, uma biblioteca, uma hemeroteca, são muito diferentes. Né? Os objetos de que elas cuidam, porque os formatos são muito diferentes. Agora, num acervo digital, como você falou, parece fazer mais sentido pensar isso conjuntamente. Né? Porque os procedimentos técnicos, realmente, depois da digitalização, estou dizendo aqui, já transformado, né, o rolo em um arquivo digital, abre a possibilidade desse diálogo que talvez nesses arquivos físicos não era tão relevante. Né? Então, talvez, acho interessante ter acontecido isso, não sei. Talvez a gente esteja indo em direção a uma coisa mais assim, objetos culturais digitais, né? Assim, a noção de objetos, né? Porque aí você sai do suporte, se é o livro, se é o papel da foto, se é a película do filme, né? São objetos, são digitais, e nós estamos falando de objetos que vêm do campo da cultura. Porque, veja, os problemas que nós estamos lidando aqui no campo das artes e humanidades, eles também aparecem em outras áreas do conhecimento. A galera que está lidando com os acervos botânicos, as coleções biológicas, né? Mas esses, num primeiro momento, a gente poderia, né, a título de organização do pensamento, deixá-los de fora dessa grande chave dos objetos digitais, culturais. Né? Mas eu acho que a gente está indo para uma coisa que aponta uma convergência para objeto. Né? É um bom termo, né? Melhor do que... Só para complementar, que acho que o Evaristo já deve ter... Já estamos aguçando, porque a nossa apresentação de amanhã do Ministério da Cultura, a gente vai falar do registro aberto da cultura. E nós trabalhamos exatamente esse termo, objetos culturais. Eu acho que esse é o desafio para a gente poder lidar com todos os objetos. Eu acho que a apresentação hoje da nossa videoconferência, né, é importante dizer como é que essa plataforma de metadados venha a ajudar a integrar, criar essa interoperabilidade. Né? Porque senão, esse exemplo que você deu aí da pesquisa, vai ser isso, quer dizer, quem não vai separar, não é,
as açucenas das flores e dos personagens. Bom, a gente tem mais um aqui, como tem o nosso coffee break lá esperando, talvez seja a última. Olá, boa tarde, meu nome é Gleise, eu sou arquivista no Museu da República, e eu queria perguntar, assim, claro que, eu acho que eu não entendi direito se o que você faz com filologia e linguística computacional já é uma ferramenta dentro do Dublin Core da Space, quer dizer, se isso já está disponibilizado para outras coisas, e se você já testou isso com documentos manuscritos, porque pelo texto que você montou, ele é quase manuscrito, então está quase chegando no meu arquivo histórico. Então foi ótima a sua pergunta, porque eu não esclareci. Não, então, que bom que você perguntou. Então são duas coisas importantes. Primeira, todos esses projetos que eu mostrei são pilotos e experimentais, em especial de filologia e linguística computacional, ele não está implementado no acervo e nem no DSpace. Esses são os desafios, né? A gente faz isso tudo e agora faz o que com isso? Porque dá uma vontade, né? Então, precisa justamente desse diálogo e de perceber qual... Aí é que a gente precisa do diálogo com os profissionais de computação, porque eu não sei fazer isso. Eu sei chegar até esse ponto, né? Mas seria muito interessante essa implementação. Né? Esse é o ponto que eu consigo, depois eu não consigo mais. Né? A segunda pergunta sua, tecnicamente, é importante, que ela falou, o texto que eu mostrei é quase um manuscrito, né? Mas não é, porque ele é uma sequência, mas ele é quase. Com o manuscrito, você não aplica o CR, por enquanto. O manuscrito... a gente podia até fazer uma outra conversa, porque também ontem foi mencionado, acho que foi o próprio Américo, o problema dos manuscritos nos acervos. Os arquivos todos que vocês têm históricos, e vai ficar latente lá aquele texto? Eu, como filóloga, já fiquei aqui Mas a quantidade de manuscrito para a gente ler. Quer dizer, isso eu acho que poderia ser uma linha, um projeto, porque tem muito texto, muito importante em todos os arquivos brasileiros, e não dá para fazer isso com máquina. Esse é um limite que a gente ainda não cruzou. Eu acho que um dia vai dar, mas no momento não dá. Na Europeana eles têm um projeto, manuscrito na Europeana, que eu estava em contato com eles, mas também lá não é feito por máquina, não. Obrigada. Eu sou a Lília, eu sou pesquisadora da área de educação, e o que eu fiquei pensando da tua fala é que eu acho que uma novidade que existe nesse campo da biblioteca e da questão da conexão entre informações e pessoas é que o suporte digital, ele nos traz uma possibilidade mais maleável de conhecer o que o nosso usuário faz e de chegar a outros usos que o usuário deu para a nossa informação. E eu acho que tem um aporte para a gente pensar que espaço as bibliotecas digitais ou os acervos digitais estão dando a esse próprio uso e essa integração entre os vários usuários que citaram, mencionaram, colocaram em outros lugares, porque é dessa redundância que a gente chega a uma relevância na pesquisa. Então, tem uma consciência da gente colocar também o usuário e os seus usos na nossa linha de pensamento, de produção, que é mais rica e mais poderosa do que era na biblioteca física. Né? Então... Nossa, eu achei fantástico o que você falou, porque é como se a gente tivesse, porque eu falei é como se a gente tivesse as duas janelas, né? Porque o usuário pode ver toda a biblioteca, mas a gente se esquece disso que você está falando, desse poder que a gente tem de ver o nosso leitor, porque a gente consegue medir todos os caminhos dele. Por exemplo, a gente pode saber, dentro de um acervo, não é isso que você está dizendo? Quem procura esse livro, procura porque procurou que palavra-chave? Que tipo de interesse leva a pessoa a ir a esse livro? E depois que ele leu esse, ele vai para qual? Na verdade, a gente pode, tecnologicamente, é possível, né, reconstituir todo esse caminho remissivo do leitor e aproveitá-lo. Eu acho que esse seria um caminho bem sofisticado, né, futuro. Eu queria dizer que essa dimensão é uma dimensão que está contemplada quando a gente está pensando o SNCC e a nossa base de metadados integrada para os acervos digitais. A ideia é que existe a possibilidade do uso, por exemplo,
que os brasileiros fazem tão intensamente das redes sociais para recomendar conteúdos, para dizer que gostei disso, like. Por que a gente não pode botar like de um acervo, em cima de um acervo da Biblioteca Nacional, do IFAM? Né? Então, é isso, e isso esquema de recomendação, ou seja, nós já estamos fazendo isso bastante nas redes sociais, mas de certa forma não estamos aproveitando isso para a questão dos nossos acervos da cultura brasileira. Então, digo que isso está contemplado no nosso plano. Bom, rapidinho, tá? Que já estava fechado. É só um comentário que o Hospital Albert Einstein, ele, na verdade, ele envia para as pessoas que fizeram as pesquisas os novos conteúdos que vão entrando, em função da busca de palavras e conteúdos. Bom, uma salva de palmas para a nossa apresentação.